Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre as sub-regiões do continente asiático. Como nós já falamos aqui pelo canal, o continente asiático é considerado o maior continente do planeta e, claro, o continente mais populoso. E é diante dessa diversidade geográfica, humana e cultural que nós precisamos recordar, como já falamos por aqui pelo canal, da regionalização do continente asiático. Lembrando que essa regionalização do continente asiático ocorre em 6 grandes sub-regiões. Nós temos a Ásia Setentrional, também chamada de Ásia Norte ou Boreal. Temos a Ásia Central, indicado no mapa, perfeito. Temos o Oriente Médio, também conhecido como Sudoeste Asiático. Nós temos a Ásia Meridional, ok? Temos o Sudeste Asiático e, claro, nós temos o famoso Extremo Oriente, ok? E nós precisamos lembrar que cada sub-região dessa tem as suas especificidades. Cada sub-região dessa tem as suas características. Então vamos até elas, perfeito? Então vamos lá, meu amigo. Primeira coisa que nós precisamos identificar, nós temos a Ásia Setentrional, a Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Qual é o clima que predomina nas áreas da Ásia Setentrional? Clima polar, cuja vegetação é taiga e tundra, já falado aqui pelo canal. Já na Ásia Central, nós temos um clima tropical equatorial, ou seja, um clima de altas temperaturas e de altos índices pluviométricos, onde nós temos como destaque exatamente a floresta tropical equatorial. Já no Oriente Médio, perfeito assim como na Ásia Meridional, nós temos um clima árido e um clima semiárido. Qual é a diferença? O clima árido é aquele clima que você não tem concentração de chuvas. O clima semiárido já é aquele clima que você tem chuvas irregulares, ok? E nesses dois tipos de climas diferenciados, nós encontramos uma vegetação conhecida como estepes e um bioma conhecido como desertos, também já falado por aqui, ok? Já o Sudeste Asiático, nós temos o regime de monção, que nós vamos falar no próximo slide. Não esqueçamos que a vegetação é a vegetação de savanas, conhecida no Brasil com o nome de cerrado, ok? E claro, nós temos o Extremo Oriente, onde nós temos um clima subtropical, onde nós temos uma vegetação predominante que são as pradarias, conhecidas no Brasil também como campos sulinos e comumente conhecido por nós como grama. Tudo bem? Bem, dando continuidade, nós temos o regime de monções. Os monções nada mais são que ventos, ok? E aí nós temos dois tipos de monção. Nós temos a monção de inverno e nós temos a monção de verão. A monção de inverno ela acontece no período de dezembro a maio de cada ano, tudo bem? E ela acontece da seguinte forma. Primeira coisa que você precisa lembrar é que os ventos sempre vão de uma área de alta pressão atmosférica para uma área de baixa pressão atmosférica. E justamente nesse período, nós percebemos que nas áreas da Ásia, nós temos uma alta pressão atmosférica, enquanto nas áreas ao sul, do Índico, ali nas proximidades do continente africano, nas proximidades do continente oceânico, nós temos baixa pressão atmosférica. Então, consequentemente, no inverno, quando as chuvas estão se formando na Ásia, elas não se concentram na Ásia. Em virtude do direcionamento dos ventos de alta para baixa pressão, os ventos acabam levando as chuvas para o Oceano Índico, provocando assim, portanto, as secas nas áreas do continente asiático. Então, nas monções de inverno, você tem as secas na Ásia, perfeito? Já nas monções de verão, que vai acontecer do período de junho a novembro, você vai ter o sentido inverso. Você percebe exatamente que ali nas proximidades do sul do continente africano e nas proximidades da Oceania, nós temos áreas de alta pressão atmosférica. E todos os ventos que estão saindo daí vão levar sua umidade. Então, consequentemente, lá na Ásia, onde você tem baixa pressão atmosférica, eles recebem as chuvas. E o que é curioso é que nas monções de verão, você tem exatamente as chuvas abundantes. Portanto, nas monções de inverno, você tem as secas. Nas monções de verão, você tem as chuvas. Ok? Bem, de todas as sub-regiões, vale salientar que tem duas sub-regiões que a gente precisa analisar. Uma delas é justamente a Ásia Central.
Não esqueça que na Ásia Central nós temos alguns fatos importantes. Lá predominam os russos e, claro, os eslavos muçulmanos. Lá também tem um fato que é curioso. Lá existem dois rios, né, chamados Sir e Amur. Esses rios passaram por um processo de transposição, ou seja, foram criados canais nas suas laterais, e esses rios, com o passar do tempo, eles vieram o quê? Secando, vieram diminuindo seu volume hídrico. Só que o problema maior é que esses dois rios abasteciam o mar, o famoso Mar de Aral, localizado justamente na Ásia Central. E diante desse sentido, o Mar de Aral veio a secar, perfeito, em virtude da transposição que foi feita exatamente nos rios Amur e Sir. Então, para você lembrar, no centro da Ásia, como está sendo indicado, existe um mar chamado Mar de Aral, que passou por um processo de seca e ele vem passando constantemente por um processo de desertificação, ou seja, a formação de um grande deserto de sal. E em virtude, claro, não esqueçamos da transposição dos rios Amur e do rio Sir, ok? E aí você percebe que hoje aquilo que era um grande mar virou um grande deserto de sal. E aí a gente percebe que com o passar do tempo, né, o mar veio sendo perdido, ok? Essas áreas mais esbranquiçadas referem-se exatamente à concentração de sais. Toda essa área aqui era o mar, mas com o passar do tempo o mar veio secando e aí você passou a ter a concentração de sais. Bem, então o que é que nós podemos perceber? Que com o passar do tempo, desde o processo de transposição começado ali pela segunda metade do século XX, né, o mar veio secando e hoje estamos perdendo o Mar de Aral, que está virando um imenso deserto. Tudo bem? Bem, dando continuidade, não podemos deixar de falar nesse canal do Oriente Médio. O Oriente Médio tem um fato interessante. Primeiro, ele é um conjunto de países, ok? Onde nesse conjunto de países localizados no sudoeste asiático, nós temos o predomínio dos muçulmanos, ok? Logo, nós temos o islamismo como religião predominante nessa área, também conhecido como religião árabe. Um fato que nós precisamos lembrar do Oriente Médio, queridos estudantes, é que o Oriente Médio também é marcado pelo estresse hídrico, ok? Ou seja, tem uma grande concentração de pessoas, mas apesar de ter uma grande concentração de pessoas, por ser uma área muito árida e semiárida, tem uma baixa concentração de água. Ou seja, tem muitas pessoas, mas tem pouca oferta de água. E além do estresse hídrico, o Oriente Médio é marcado também por uma grande reserva de petróleo. Hoje o Oriente Médio tem mais de 64% do petróleo mundial, ok? Isso faz com que inúmeros povos busquem sobreviver nesse território para chegar exatamente a esse recurso natural, né, muito utilizado no cenário internacional, muito utilizado na economia globalizada. Um fato também que é interessante nós lembrarmos é que no Oriente Médio existem inúmeros povos, portanto inúmeras nações sem seu próprio território, ou seja, sem o seu país. Isso faz com que o Oriente Médio se torne uma área instável, marcado por pobreza, marcado por miséria e, claro, seja palco de inúmeros conflitos regionais. Conflitos esses que nós vamos analisar aqui pelo canal. Perfeito? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.